Olá, Excel Experts! Exercício número 5 do teste avançado. Funções avançadas, soma C e conte C, ou BD soma e BD contar. Vamos a ele, vamos ver o que é isso aqui. Esse exercício é baseado numa lista de dados que tem vários itens e que eu quero somar, mas eu quero somar dependendo de algumas condições. Por exemplo, na primeira coluna, na coluna B, eu tenho lá os meses, janeiro, fevereiro e março. Então, eu quero somar separadamente, em janeiro, fevereiro e março, por exemplo, a somatória dos valores de faturamento que está na coluna G. Bom, eu vou fazer isso das duas maneiras. Eu poderia fazer só o soma C e o conte C, ou o BD soma e o BD contar. Eu vou fazer das duas maneiras. Então, para isso, eu vou fazer uma coisa. Eu vou copiar isso aqui e vou colar embaixo. Só que eu vou fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Não sei se você conhece. Eu seguro o Ctrl e arrasto isso para baixo, ok? Então aqui eu vou usar funções BD soma, funções soma C e conte C. E aqui embaixo eu vou usar funções BD soma e BD contar. Legal? Então vamos a isso aqui. Muito bem. A função soma C e conte C, eu vou também usar o meu processo de trabalhar com as janelas das funções, tá? Então eu venho aqui onde eu vou fazer a minha soma, venho aqui nas fórmulas e vou buscar a função soma C. A função soma C é uma função matemática. Então eu venho aqui e procuro a soma C. Repare que a partir do 2007, 2010, criaram-se também outras funções chamadas soma Cs. E eu vou usar esta função por um motivo muito simples. Porque a janela dela é muito mais fácil de entender do que a janela do soma C. Então ela me pede aqui primeiro o intervalo da soma. O que eu vou somar? Então eu vou dizer para ele, eu vou somar o faturamento. Então eu clico aqui no título, Shift Ctrl seta para baixo, e digo, esta é a minha coluna de soma. Eu vou somar estes valores, ok? Aí ele pergunta qual que é o meu intervalo de critérios. O meu intervalo de critérios é onde tem a condição. A minha condição está na coluna 1, que é o mês, Shift Ctrl seta para baixo. Mês de janeiro. Aliás, perdão, a coluna do mês. Agora eu tenho que dizer qual o mês que eu quero somar, não é isso? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar para ele a palavra janeiro, que está nesta célula. Como eu vou aproveitar essa fórmula para a direita, o que eu vou fazer? Eu vou usar o F4 aqui para travar o intervalo da soma e o F4 aqui para travar o intervalo de critérios nos dois lugares, tá? No início e no fim, vou travar com o F4 e vou deixar o critério K14 destravado, mas eu vou travar a linha 14, ok? Ok, pronto. Ele me traz o cálculo da somatória do mês de janeiro, dos valores de faturamento de janeiro, fevereiro e março. Ok? Então, está aí os três valores calculados pela mesma função. Eu indico no soma C as colunas que eu quero trabalhar. Aqui embaixo, em vez de somar, eu quero contar. Eu quero contar quantas vendas ou quantos registros eu tenho aqui no mês de janeiro, quantos registros no mês de fevereiro e quantos em março. Eu vou usar também, seguindo a mesma lógica, a função conte C. Só que a função conte C, ela não é matemática, ela é estatística. Então eu vou usar o conte C para manter a mesma linha de raciocínio. Conte C, qual que é o meu intervalo de critérios? Eu vou contar se for o mês de janeiro. Então o meu intervalo de critérios é esse aqui. Shift Ctrl seta para baixo, coluna B. Ok? E vou dar o F4 de uma vez que ele já trava logo a coluna inteira. Bacana. Qual é o critério número 1? De novo, meu critério é o mês de janeiro. E eu vou travar aqui com F4 só a linha 7. Perfeito? Então, vamos lá. Ele vai dizer que tem 9
lançamentos em janeiro, que tem 7 lançamentos em fevereiro e que tem 14 lançamentos no mês de março. E está feito o exercício com a função soma C e conte C. E agora nós vamos fazer com as funções BD soma e BD contar. Pessoalmente, eu acho a função BD soma e BD contar mais fácil de usar do que o soma C e conte C. Ela só tem um pequeno problema, ela não está em nenhum desses livros aqui, ok? Então você tem que procurar essa função. Elas são funções de bancos de dados. Então, antes de fazer a função, eu vou definir o meu banco de dados. O meu banco de dados é essa tabela. Eu vou usar o Ctrl asterisco, que a gente já deu várias dicas a respeito desse Ctrl asterisco, né? Que é um comando que seleciona uma tabela inteira. Selecionei essa tabela e vou fazer uma outra coisa pouco comum, que é dar um nome para essa tabela. Eu vou chamar essa tabela de tabela. Enter. Tabela. O nome não pode ter espaço em branco, ok? Tabela. Agora ela tem nome. Muito bem, agora eu venho aqui no somatório dessa tabela e vou aqui no FX procurar as funções de banco de dados que não aparecem nos livrinhos ali em cima. Funções de banco de dados. Vocês veem que o nível desse teste é realmente um nível avançado. Poucas pessoas têm conhecimento de que existem essas funções, ok? Muito bom. Mas nós somos os experts, não é isso? Então vamos lá. BD somar. Vamos aprender uma coisa nova, ok. O banco de dados, ele pergunta qual é. Eu respondo para ele. Tabela. Ok? Aí ele pergunta qual é o campo e não a coluna que eu quero somar. Ele pergunta qual é o campo. E eu vejo aqui o seguinte, que campo é o rótulo da coluna, entre aspas, ou seja, é o nome da coluna que eu vou somar. O nome da coluna que eu vou somar é esse aqui, faturamento. Ok? Então eu vou dar um F4 para travar este nome, que é o nome da coluna. Eu não preciso selecionar a coluna inteira. Critérios. Aqui tem um detalhe bem interessante. No caso do critério do BD soma e do BD contar, etc., eu sempre preciso ter o nome da coluna. Então é mês janeiro, não é só a palavra janeiro. Então, cuidado com isso. O banco de dados, o campo a ser somado e a linha de critérios, né? Quais são os critérios que eu vou utilizar. K13 até o K14, ok? E ele vai dar o mesmo resultado que deu ali em cima. Eu vou puxar aqui para a direita e vai vir os mesmos valores, perfeito? A contagem. Eu vou usar a função BD contar, com um detalhe muito interessante. Todas as funções, BD soma, BD contar, BD média, etc., todas elas têm a mesma janela. É muito fácil de usar. Então eu venho novamente aqui e vou pegar a função BD contar. Ok? E ele vai perguntar qual que é o meu banco de dados. Eu vou dizer assim, a tabela. Aí ele vai perguntar qual é a coluna que você vai fazer contagem. Eu posso contar qualquer coluna, com um pequeno detalhe, desde que ela seja numérica, porque eu estou usando o BD contar. Se fosse para usar uma alfabética, era BD contar A. Então eu vou dizer para ele que eu vou usar o mesmo campo faturamento, ok? Para contar. Eu vou contar quantos faturamentos teve. Meu critério, mês de janeiro. E ele vai me dizer que teve 9 faturamentos em janeiro. Teve 9 notas fiscais, por exemplo, em janeiro. E aí está resolvido o problema, usando 2 tipos de funções, soma C, conte C, BD soma e BD contar. Isso aí, meus amigos. Até a próxima. Não percam.